seu negócio de turismo não vai crescer se continuar do mesmo jeito que você está levando hoje. Olá, meu nome é Everton Aleixo, especialista em dados para o turismo e fundador da Travelytics. É uma empresa especialista em tecnologia para a área do turismo. E nessa série de 3 episódios, você vai saber como que você pode colocar tecnologia no seu negócio também. A maior dificuldade das empresas, quando o assunto é dados, é poder computar essas informações de forma inteligente e prática. Quando eu falo que é inteligente, o que eu estou querendo dizer? Muitas empresas, como fazem hoje em dia? Entra no seu sistema, extrai as informações do ano anterior. Por exemplo, eu quero comparar as informações desse ano com o ano anterior. Ela vai lá no seu sistema e extrai um relatório. Esse relatório está acumulado até o período atual, referente a 2024. Aí ela quer comparar para saber se realmente cresceu referente ao ano de 2023. Ela puxa a informação, consolida e coloca tudo dentro de uma planilha de Excel. Depois ela faz a mesma coisa com o ano anterior. Vai lá, puxa o relatório com as mesmas informações e coloca numa planilha Excel. Depois ela tem que tratar os dados. Como que ela trata esses dados? Deixa organizado como por cliente, fornecedor, qual que seja a sua análise, comparando cada objeto semelhante, né? Então, se é cliente, compara o cliente por cliente, se é fornecedor com fornecedor. Depois de todos esses cálculos e análise, você vai ter um resultado. Aí uma pergunta que fica: quem é da sua empresa que faz essas análises? É uma pessoa especialista em análises? Confesso para você que eu já passei por algumas empresas e trabalhei com alguns negócios e normalmente as empresas colocam o gestor. De qual gestor? Gestor de vendas ou gestor de produtos. E esses caras não são especialistas em manipular dados. Então, ele faz porque ele acredita que faz parte do trabalho dele e os diretores, né, também acreditam que esse trabalho deve ser feito por essas equipes, né, pelos seus gestores. E ele faz, mas vou confessar uma coisa para você, eles odeiam fazer esse trabalho. Por quê? Isso não é a especialidade deles. A especialidade deles é o quê? Tá na rua, buscando oportunidades, novos negócios, conversando com clientes, conversando com parceiros e trazendo dinheiro novo para sua empresa. Enquanto isso, você está pedindo para ele colocar um monte de informação em Excel que ele não tem habilidade para poder fazer, levar horas ou até vezes dias para consolidar essa informação, e isso é perecível, porque a próxima semana ele vai precisar fazer uma análise novamente. E o que vai ter que fazer? Todo esse trabalho e toda essa saga. Traz relatório, entra no sistema, consolida a informação, depois coloca em planilha Excel e fica trabalhando nisso. Isso não é inteligente porque toda vez tem que fazer um retrabalho. A gente está em 2024, tem tecnologias muito mais ágeis e simples de fazer, especializadas justamente em consolidar os dados. Quando a gente fala de Excel, é uma excelente ferramenta, trabalhei por muitos anos. E com isso eu trabalhei em 2012. Naquela época era uma tecnologia útil para aquele momento. Mas hoje, em 2024, isso daí você está no mínimo 10 anos atrasado. No mínimo 10, 12 anos atrasado. O Excel, ele não foi uma ferramenta feita para consolidar vários dados de lugares diferentes para você ter esse resultado de análise e direcionamento. Mas, como a gente diz, né? Você, por não ter um sistema bom, você fica especialista em Excel. Então, você acaba criando possibilidades e alternativas de construção de dados e análise. Vou contar uma breve história para vocês. E em 2012, fui convidado por uma operadora que ela estava saindo do modelo familiar para um modelo corporativo, né? E trazendo profissionais de outras áreas do mercado justamente para poder profissionalizar a empresa, né, no modelo corporativo. E eu fui uma das pessoas que foi trazidas do mercado, né? E a gente começou a construir uma área de inteligência de negócios lá. Tinham 2 divisões, inteligência competitiva e inteligência de vendas. Eu fui primeiramente deslocado para a competitiva, que era focada em criar análises e relatórios para a área de produtos, né, para os negociadores. Então, nosso foco era fornecedor. Então, a gente buscava oportunidades nesses relatórios, e trazendo quais eram os fornecedores que mais vendiam, qual era a diária média, qual que era o ticket médio desses hotéis, parceiros. O nosso forte era muito hotelaria. E a gente focava para a equipe de produtos, né?
todo o nosso portfólio de hotelaria, direcionando e apresentando oportunidades para eles. A gente tinha um relatório que era muito interessante, que chamava Foto. Essa foto, literalmente, era uma lupa que a gente conseguia colocar e analisar todos os dados da empresa referente aos fornecedores. Então, lá tinha distribuição por regionais, estados, cidades e também metas para todas essas regionais, cidades, estados e também pela equipe de produtos, que era os gestores e os negociadores. Na época, a nomenclatura que utilizava era negociadores. Lá tinha meta para a equipe e tudo consolidado numa única planilha de Excel. Isso era extremamente custoso para a nossa equipe conseguir consolidar esses dados e a gente tinha que ter mais ou menos 2 a 3 pessoas para conseguir validar e deixar isso de uma forma organizada e direcionada e validada, principalmente para a equipe de produtos. Hoje, se fosse voltar no tempo, não seria a tecnologia que a gente utilizaria. A gente ia utilizar o Power BI. O que é o Power BI? É um software que ele é especialista em consolidar várias fontes de dados diferentes e aplicar análise e direcionamento para sua equipe. Então imagina comigo, essa mesma foto que a gente tem em Excel, precisavam de 3 pessoas e banco de dados robustos, era super custoso, tinha que investir em equipamentos mais sofisticados, em máquinas mais poderosas para poder aguentar, né, todo o peso do Excel. E hoje, se fosse voltar no tempo e a gente tivesse essa tecnologia que é o Power BI disponível, seria muito diferente. Por quê? A gente ia fazer, primeiro, um único ajuste no banco de dados, ia ser um investimento de tempo, mais ou menos de alguns dias. Depois disso pronto, a gente criaria todas as regras e coloca dentro desse software. Imagina que esse software é um painel que você pode clicar e arrastar informações. Então, todas as informações que você quiser, você consegue colocar nesse painel. Mas vamos usar o exemplo da foto do dia. Na foto do dia, a gente tinha um período específico e estático de data. Então, toda vez a gente tinha que mandar um relatório novo. Então, tinha todo esse trabalho que eu já falei anteriormente, de 3 pessoas investindo seu tempo e sua dedicação para poder gerar esse relatório e liberar o mais rápido no primeiro horário do dia. Se fosse hoje, o Power BI consegue fazer isso sozinho. Exatamente, sozinho. Não precisa de nenhuma pessoa especialista para poder fazer essas informações. Única coisa que seu banco de dados tem que estar conectado dele de alguma forma, ou por planilhas, ou até mesmo por VPN. A gente coloca uma conexão de API e ele vai ser atualizado automaticamente. Mas voltando lá no exemplo da foto do dia, a gente criaria um painel com o período, então a gente colocaria 2 anos para trás, consolidado nessa informação, e colocaria um gráfico. Vamos imaginar um gráfico de tempo. E a gente tem aqui mais ou menos o ano de 2024 até o momento, a gente está falando agora no final de setembro, né? Então, de setembro a outubro, por exemplo, para trás você teriam 10 meses consolidados versus 2023, com o mesmo período até o dezembro completo, né? Na verdade, o período completo de 2023. Essa informação ia pesar 0 no seu sistema, porque isso é tudo online, tudo na nuvem. Então, você não precisa ter equipamentos poderosos e caro para poder rodar essas informações, você só precisa ter conexão à internet e um computador tranquilo, né? Um computador simples para você conseguir acessar os seus dados. Então a gente colocaria o período, então já o tanto de informações que você tinha já vai se ganhar um benefício muito grande versus um gráfico com datas. Esse gráfico é totalmente dinâmico. Vamos falar que esse gráfico vai ter vendas. Então vai ser vendas comparado um mês versus o outro e toda vez que você clicar em um desses gráficos de barra que vai ter as suas vendas, ele filtra o gráfico inteiro com todas as outras informações. Então, vamos lá aos poucos, né, para a gente manter o raciocínio de quais informações teriam nesse dashboard. Então, a gente teria lá período de data, depois a gente coloca fornecedor, cliente, ou regional, ou gestores, ou executivos, as informações que você achar que faz mais sentido para você ter filtros. Depois que colocou esses filtros, a gente coloca alguns cards. O que são esses cards? São números grandes que
são os números mais específicos que do seu negócio, né? Estratégicos. Você bate o olho e já sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, faturamento, margem, quanto que você tem de meta, quanto falta para essa meta, percentual que você atingiu essa meta. Então a gente coloca nesses cards grandes números que são os KPIs chaves do seu negócio. Você bate o olho ali, você já sabe se você está acima, se você está abaixo da meta, como que você consegue tomar uma ação, direcionar a sua equipe com poucos minutos olhando para o gráfico e tomando uma análise. Depois aí embaixo a gente colocaria um campo de gráficos, né? Então a gente já usou um campo grande para a gente colocar um gráfico de período e agora a gente pode colocar aqui um gráfico, por exemplo, de equipes, né? Então vamos colocar aqui os seus gestores. Então, equipes gestores, e você vai saber qual gestor está fazendo o maior volume, qual o share que ele representa, quanto que ele está da meta. Então você vai fazer um ranking. Você incentiva que para a sua equipe que você está acompanhando todos os seus números e ele vira uma competição interna. E isso é saudável, porque quando tem competição interna, você vende mais, o seu negócio cresce. As pessoas são melhores remuneradas e elas ficam mais felizes por ter numa posição privilegiada dentro do ranking. Então é saudável. Então a gente vai ter um campo relacionado a essa competição interna que são gestores. Embaixo a gente pode pôr destinos, pode pôr produtos. Então você brinca, né, com as informações que é relevante para o seu negócio. Então se a gente está falando de aéreo, por exemplo, você pode colocar quais são as classes que são mais vendidas, você pode colocar os continentes, você pode colocar as companhias aéreas, se for hotelaria, a mesma coisa, são os hotéis, os quartos e quais regiões que esses hotéis estão. Então a gente consegue aplicar para qualquer segmento do turismo. Isso que eu estou falando é apenas uma tela que a gente pode fazer dentro do dashboard do BI. Então, isso é uma tela que está pronta para o seu layout. Vamos falar que essa tela vai ser comercial, né? Então, vai ser para a equipe de vendas. Então, a gente cria o layout com cada informação chave para tomada de ação, para direcionamento da sua equipe. Depois, pode criar uma aba para produtos. Então, os mesmos filtros ou filtros específicos para a área de produtos e você consegue colocar ali acompanhamento de produtos. Eu tenho divisão na minha empresa de terrestre, de aéreo, nacional, internacional. A gente pode criar várias abas e cada aba representa a um dashboard específico, né? Desse jeito, se a gente voltasse lá em 2012 fazendo a foto que eu mencionei, a gente hoje teria muito mais facilidade e criaria muitos mais relatórios diferente do que a gente tinha no passado, que a gente tinha uma limitação por conta do Excel. Então a gente conseguia colocar formas mais inteligentes, mais rápidas e as equipes não precisariam ficar perguntando para a gente quando que ia sair a foto. Eles ligavam no nosso ramal falando: "Ô Everton, tudo bem? Qual horário que vai sair a foto hoje?" Aí eu olhava no relógio, era 8 horas da manhã. Eu falava: "Não, nosso horário é às 9, então fica tranquilo, às 9 horas de chegar." "Não, que eu já estou chegando num cliente, eu queria ter as informações para eu preparar minha reunião." Imagina, hoje eles iam acessar o link específico para ele, porque você pode colocar também filtro por funcionário. Então coloco lá, eu quero só que o meu funcionário X enxergue essa tela. A outra tela, que é a visão de diretoria, eu só quero que algumas pessoas específicas enxerguem essa tela, ou algumas áreas específicas. Então a gente consegue fazer essa hierarquia também de acessos. Então o funcionário, por exemplo, seu executivo, o seu negociador, ele ia chegar de manhã, acordar, abrir o notebook dele e lá ia ter todas as informações dele atualizadas. Então ele já poderia programar a reunião, se preparar para essa reunião de uma forma muito mais inteligente, rápida e sem precisar de ninguém para fazer esse suporte com análise de dados para eles. Então, a tecnologia chegou para ser usada. E esse é um dos motivos que as empresas do turismo não estão crescendo ainda, porque ainda está presa com o passado. O Excel é uma excelente ferramenta, mas ela não dá inteligência para o seu negócio. Ela não dá direcionamento rápido e ágil. Sempre precisa de pessoas para fazer manutenção. A gente sabe que pessoas de área de dados
custa caro, né? E às vezes o seu core business não é isso, né? Você não quer ter um monte de pessoas de dados ali no seu negócio, investindo dinheiro alto para poder trazer, às vezes, do mercado diferente do turismo, para ele trazer inteligência para o seu negócio. Mas essas pessoas de dados são importantes por conta justamente das análises que hoje em dia são extremamente direcionadas para a sua resolução de negócio, né? Tem uma expressão que eu gosto muito, que os dados são o novo petróleo, né? E aí uma pergunta que eu te faço: como você está cuidando da sua reserva de petróleo? Você tem dado atenção para ela ou simplesmente ela está lá num relatório a mais? Eu tive um cliente que eu fiz um trabalho com ele que teve uma análise bem interessante. Depois que a gente consolidou todas as informações, ele olhou e falou assim: nossa, Everton, essa informação aqui está errada. Você não consegue corrigir? Aí eu falei: então, essa informação aqui é o que está no seu banco de dados. Se está essa informação aparecendo aqui, é que vocês estão fazendo alguma coisa diferente no seu banco de dados. Então, para dar um exemplo, tinha um continente que ele não tinha uma nomenclatura específica que eles queriam. Então, estava lá uma nomenclatura X. Então, era até o nome de uma companhia aérea. Tinha essa nomenclatura. Só que isso não representava um continente, mas sim o nome de uma fornecedora, né? Então não faz sentido estar ali. E eu questionei quando eu vi esse dado, e a pessoa falou: olha, eu acho que internamente eles usam essa nomenclatura. Pessoa responsável pelo TI. Eu falei: ok. E apresentei o resultado. E aí, quando o gestor recebeu, falou: opa, Everton, isso aqui está errado. Isso aqui não está fazendo sentido. Eu falei: olha, confirmei com o pessoal do TI e está assim no seu banco de dados. Então, para ter um exemplo, essa companhia aérea que estava com o nome como se fosse um continente, tinha que ter divisões de continentes. Então, tinha que saber se era, por exemplo, África, se é a parte sul, leste ou oeste da África, né? Se ela é do norte da África. Porque cada parte da África você tem uma análise específica, companhia aérea específica e direcionamento específico. As Américas também estava escrito Américas. Então também não tinha se era América do Norte, se era América Central ou América do Sul. E tudo isso faz diferença na hora de você negociar. E aí eu expliquei que isso tinha que ser um trabalho anterior ao dashboard. Então, o que o Power BI ajuda também você enxergar? Se o seu negócio está correto a nomenclatura, se você está apurando esse resultado. E isso que é uma empresa de bastante tempo de mercado. Imagina quanto tempo ela perdeu oportunidades por seus dados estar errados e não conseguir mensurar de forma correta, né? E não conseguir direcionar por energia no lugar que precisava colocar. Então, a gente coloca uma lupa, uma lente de aumento, justamente para você conseguir ver processos. A gente identificou que tinha pessoas que faziam reservas manualmente e ela não seguia o padrão que deveria seguir. Então, não colocava a nomenclatura no lugar errado. Então, por exemplo, você tem vários produtos no seu negócio. Então, a gente está falando de rodoviário, táxi, vamos falar a parte terrestre, né? Hotelaria, a gente tem todos esses produtos aqui. Só que cada empresa usa uma nomenclatura diferente. Então, por exemplo, um rodoviário, ele vai usar assim: São Paulo, Marginal Tietê, São Paulo, Barra Funda. Aí, o destino usa São Paulo, _SP. Então, isso tudo dá diferença para você na hora de consolidar, porque você quer saber qual é o volume de vendas que eu tenho no destino São Paulo. Você não consegue mensurar por conta dessas nomenclaturas estarem em lugares diferentes, de formas diferentes. Então, quando você consolida, você vai ver São Paulo 1, 2, 3, 4, 5, vários tipos de São Paulo diferentes. Tá, qual é o volume de São Paulo no seu negócio? Não sei. Por quê? Você vai ter um Power BI. E depois você vai falar assim: vou pegar aqui meu Excel, colocar todas as informações no Excel e fazer cálculo. Ou puxar uma calculadora e fazer cálculo. Não faz sentido. Tem que atacar a raiz. Então, o Power BI também ajuda você a organizar e entender os dados da sua empresa, corrigir rotas de pessoas e treinar as pessoas que estão colocando as informações de forma incorreta, justamente para quando você tiver o dashboard pronto, você vai conseguir olhar e falar assim: nossa, agora faz sentido. Agora eu consigo ver
quanto que São Paulo representa no meu negócio. Antes você achava que aquele share de São Paulo representa 25%. É um share bom, legal, só que depois agora você consegue ver que ele representa 42%. Já mudou totalmente, já é um destino muito mais robusto para o seu negócio. De repente você pode investir mais nesse destino, colocando mais negociadores ou colocando pessoas de um jeito estratégico. Então você consegue tomar ações realmente para trazer dinheiro novo para a sua empresa. Outra informação interessante que você consegue ter com o Power BI é você criar uma análise e você colocar, por exemplo, seus principais clientes. Eu fiz esse teste e surpreendeu um resultado, que a gente colocou quanto tempo faz que os seus clientes top 20 compram de você. Isso é uma análise que às vezes não é difícil de você conseguir enxergar, porque não sabe a frequência que esse cliente está comprando de você. Assim, seu top 10 clientes está comprando de você todos os dias ou todas as semanas? É difícil você às vezes conseguir mensurar isso, trazendo às vezes a informação, filtrando lá o cliente por cliente. Não é uma coisa muito visual, né? Então você tem limitações para conseguir enxergar. Qual que foi essa análise? Coloquei os top 20 clientes versus período de tempo. Então, coloquei 7 dias, 14, 21, 30 dias, mais do que 45 dias e mais que 60 dias. Então, nessas faixas, coloquei os clientes, todos eles selecionados, do lado esquerdo, e o volume de compra deles em cada faixa que eu expliquei aqui anteriormente. E a gente percebeu que tinha um cliente dentro do top 10 que eles estavam mais de 45 dias sem comprar. Então, por que esse cliente está comprando mais de 45 dias? Com essa análise, você já consegue bater o olho e falar, nossa, esse cliente aqui está muito tempo sem comprar e ele é um dos meus principais clientes. Aí, uma outra informação. Quem é o responsável por essa carteira da minha equipe? Você consegue fazer um filtro e entender. Olha, essa pessoa aqui, ela é responsável. Então você consegue falar, oi amiguinho, tudo bem? Você consegue fazer uma visita para o cliente tal, porque ele está 45 dias sem comprar da gente. Você tenta entender se aconteceu alguma coisa, faz uma visita para ele ou liga, entra em contato com esse cliente. Então, isso é ações proativas que só um banco de dados robusto e um dashboard vai conseguir te identificar e pontuar especificamente qual é o cliente e por que esse cliente está tanto tempo sem comprar de você. Outra coisa, os seus clientes estão comprando todos os produtos que você tem? Então, imagina assim. Você tem que ter os seus top 20 clientes lá. E em vez de a gente colocar essas faixas com dias, a gente colocar produtos. A gente coloca lá os produtos. Qual é o produto que esse cliente compra de você? Então você tem aéreo, tem terrestre, tem seguro, tem diversos produtos, hotéis. Você coloca lá a sua faixa de produtos. E você começa a perceber que a maioria dos seus clientes só compra um produto. Só compra aéreo. Por que esse cliente não compra os outros produtos? Não vale a pena a sua equipe de vendas ir lá, conversar e identificar por que ele não compra? Fala, nossa, Everton, olha, não compro de você porque eu tenho uma negociação mais interessante com outro parceiro na hotelaria. Então não faz sentido eu comprar com você. Aí você fala, tá, mas isso pode mudar? Entra aí a expertise do seu negociador. Pode mudar? O quanto que você está recebendo nesse outro parceiro? Ah, estou recebendo X. Olha, porque você é muito importante para a gente, você já compra bastante aéreo. Eu gostaria de que você comprasse também outros produtos de nós. Vamos fazer então uma negociação aqui? Você acha que faz sentido? E aí entra na parte de negociação. Quer dizer, é dinheiro novo no seu negócio que antes você não enxergava, você não conseguia ver essa possibilidade. Novo dinheiro, novos negócios entrando, né? O que eu quero deixar aqui para vocês é isso, né? Que o Power BI, ele é uma ferramenta robusta, que ele acelera todo o seu direcionamento. E o Excel, não estou falando que ele é a pior ferramenta do mundo, não, longe disso, mas existem tecnologias muito melhores e muito mais fáceis e ágeis para você tomar ação e colocar direcionamento na sua equipe, e para isso você ter mais tranquilidade, não precisar de série de pessoas responsáveis para a área de dados para conseguir consolidar e fazer uma informação robusta. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês, né? Essa pergunta. Você está olhando seus dados do jeito
mais interessante, extraindo o máximo de potência dessas informações que tem na sua mão, desse ouro que está aí no seu colo, que às vezes você não consegue minerar. Então, a ferramenta, né, de BI, Power BI principalmente, é uma ferramenta que vai te ajudar a minerar e extrair muito ouro, muita riqueza de dinheiro que às vezes está parado na sua mesa e você não consegue enxergar. E para você que quer ter um negócio robusto, que quer fazer a sua empresa crescer cada ano, que tem interesse de realmente sair do passado, dar adeus às planilhas chatas, adeus àquelas planilhas robustas, coloridas, que você via mais cores do que informação, que estressam, que deixa a sua equipe de vendas lá totalmente frustrada porque não consegue acelerar todo o processo de análise de dados. Eu estou aqui para te ajudar, tá? E se você falar que veio através aqui do portão 3, do portão de embarque, você vai ganhar uma atenção super especial e eu vou te dar um bônus se você fechar o primeiro projeto com a gente, tá? Everton, eu quero uma consultoria gratuita. Como que eu faço para conhecer mais o seu produto? Você vai entrar lá no nosso site, é Travellytics, Travel de viagem e Lytics de análises, né? Então, travellytics.com.br, lá tem um formulário. Na descrição do formulário, você coloca que você veio aqui do canal, coloca lá, vim do portão de embarque, eu vi seu vídeo lá no portão 3. Então, você coloca lá as informações certinhas, você me chama, a gente agenda um horário e vai ser o maior prazer eu te explicar e organizar uma reunião com você. A gente abre um modelo para você ver exatamente como que funciona essa ferramenta e vai ser totalmente personalizado para o seu negócio. E você vai ter muito mais fluidez e muito mais capacidade de análise e ação, principalmente, né? Dinheiro novo no bolso. Então, você que chegou até o final, só não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seu amigo, aquele que fica sofrendo ainda em 2012 lá com planilha Excel, ele tá no passado, para ele vir pro futuro, tá bom? Então fica ligado que a semana que vem a gente vai ter mais um episódio explicando como que você pode colocar tecnologia no seu negócio de turismo.